É possível, sim, construir prédios, shoppings, espigões, condomínios sem esculhambar a cidade. Muito pelo contrário. É possível erguer essas construções todas aí, melhorando a cidade. Mas como é que se faz isso? Não dá para negar que Porto Alegre tem péssimos exemplos, né? É paredão branco tapando Guaíba, é condomínio se isolando da cidade, é fachada de prédio sem interação nenhuma ali com o espaço público. Isso tudo desestimula a caminhada na rua, torna o passeio das pessoas inseguro, monótono, a cidade fica desinteressante, cheia de muros, sem nada para olhar. Mas como eu disse, tem construções preocupadas sim com uma cidade melhor. E é isso que a gente aborda agora em mais um episódio do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. A Ju Bublitz, minha parceira, hoje não está comigo aqui, mas temos 2 convidados especiais. Luciana Marçom Fonseca, arquiteta e urbanista, sócia fundadora do Instituto Cidades Responsivas, diretora do Grupo OSPA, que desenvolve, Luciana, justamente soluções para problemas urbanos, né? Obrigado pela tua presença aqui no Perimetral. Obrigada, um prazer. Só vou fazer uma errata, eu não sou diretora do Grupo OSPA como um todo, sou sócia, né, diretora do Instituto. Diretora do Instituto Cidades Responsivas. Tá, para do Grupo constar OSPA, de forma... sócia. De maneira formal, assim. Eu acho que é importante. Desculpa pela Não como se fosse, gafe. mas sendo, então tá Obrigado, tudo bem. Luciana. Obrigada pela apresentação, prazer estar aqui, viu? Obrigado. O Eduardo Fonseca está com a gente também, engenheiro civil, CEO da ABF Developments, que é uma incorporadora com uma proposta de arquitetura disruptiva mesmo, que foge dessa estética mais comum que a gente vê na rua, né, Eduardo? Pois é. Obrigado por estar com a gente aqui também. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu acho muito bacana esse tipo de debate aqui para a cidade, olhando para Porto Alegre e vendo benchmarkings aí de fora, né, que são interessantes. Eu queria começar provocando vocês uma pergunta bem ampla, tá? O que é uma construção responsável? O que é uma construção legal, boa para a cidade? Isso que eu queria que vocês... Primeiro vamos falar sobre esses conceitos um pouquinho mais amplos, Macro. depois a gente vai fechando um pouco mais. Sim. Quer começar, Luciano? Pode. Posso. É legal no sentido de legal. Legal, bom. Legal Boa no sentido jurídico. boa arquitetura. No sentido jurídico, porque toca, né, Paula? Acontece que a Constituição de cidade é um processo complexo, né, multiagente, assim. Então, quer dizer, muitas palavras a gente acaba associando à dimensão da cidade, né? A condição responsável ou responsiva, né, que é o que dá nome para o nosso instituto, ela parte de uma ótica bem simples, tá? Nós somos um sistema causal. Nós todos na mesa aqui, a gente age e reage, né? Então tem uma ação e uma reação, e a cidade da mesma maneira é assim, né? A cidade responsiva trata essa ótica, mas ela entende já o desenvolvimento urbano como um desenvolvimento que deve ser antes mais propositivo, inclusive em termos legais, né, do que normativo, do que impositivo. Então, a gente se configurou numa ótica de desenvolvimento urbano muito normativo, que é a herança histórica nossa do movimento moderno, né, do modernismo dentro do urbanismo, que traz essa questão setorial, daqui a pouco muito violenta, que causa lugares que falta habitação, no caso do 4º Distrito, do Centro Histórico, por exemplo, a gente está lutando para que aquilo ali tenha habitação para que as pessoas agora, voltem a querer para que morar as pessoas lá. voltem a querer morar ali. Então, a ótica do responsivo, ela entende a cidade como uma cidade mais autônoma, um sistema complexo, de baixo controle, né, em que nós somos os maiores dispositivos, né? Nós somos protagonistas dessas ações. Então, uma cidade precisa se constituir com alto nível de ética e responsabilidade e resposta, porque, né, são as nossas escolhas que vão condicionar as ações concretas da cidade. Fundamentalmente é isso. Eduardo, como é que é isso na prática? Tu, Sim. como construtor, incorporador, na prática funciona como construções que sejam positivas para o espaço urbano e para as pessoas, né? Sim. No fim das contas é isso. Eu acho assim, tem alguns elementos, né, BG, que somam aí nessas questões, né? Por exemplo, tá, patrimônio histórico, que às vezes tem gente que tem um ranço, acho que é uma coisa positiva, né, preservar o patrimônio histórico, onde no 4º Distrito, por exemplo, tem vários prédios históricos importantes, então acho que isso é uma coisa importante. Até num empreendimento nosso lá, nós temos uma fábrica de 100 anos que está sendo preservada e ela já é uma fachada ativa. No 4º Distrito, né, Eduardo? No 4º Distrito. Então ali ela é uma fachada ativa que ali ela vai ter a conexão do empreendimento com a rua. Então, vamos explicar para as pessoas o que é fachada ativa, Eduardo. Fachada ativa é quando o teu empreendimento vem até a calçada,
Tá. Que é o que acontece aí, por exemplo, muito em Barcelona, né? Que é toda a base na calçada, então tu tem contato direto, não tem esses famosos recuos de jardim, né? Que até os urbanistas criticam muito, né? Que o prédio fica recuado e fica uma zona ali... Nosso plano diretor previu esse recuo de jardim. Exatamente, é uma herança que a gente... uma herança que a gente... E a cidade inteira acabou se desenvolvendo assim, né? Então a fachada ativa, desculpa, só pra gente fechar, assim, é quando a fachada se comunica com o espaço público. Exatamente. Ou seja, ela fica... O passeio fica mais interessante, fica mais seguro, fica mais... Tem um ponto de contato real. Fica mais legal, fica mais... por exemplo, Bonfim tem muita fachada ativa, né? Bom exemplo. O Moinhos de Vento tem pouca, né? Que são construções e tem mais aí, recentes. por exemplo... Tô errado, a Luciana? Não, depende do ponto do Moinhos de Vento, né? A gente tem uns corredores ali de centralidade que são bem... Que tem uma dinâmica de terra interessante. Eu acho só legal pontuar uma coisa que a gente, às vezes, entende fachada ativa como comércio, né? E não necessariamente é isso. Ela pode ser ativa no uso do próprio condomínio. Então, a gente trazer atividades do condomínio para a borda, para a interface de calçada, também funciona, isso, né? Ter o salão de festa. Dela, claro. É a dinâmica, é o ponto de contato, é a escala do observador, né? É todo esse tipo de conexão. Ali no Três Figueiras, por exemplo, tem aqueles condomínios de casas de valor bem elevado, né? Que são muros altos... E são ali em torno da Rua Alfa, perto do Farroupilha, né? Ali tem pelo menos 3 ou 4 condomínios de quarteirão inteiro. Ali é um exemplo bem crítico de não ter fachada, não ter nada. Perfeito, esse é um bom exemplo. É o exemplo do quarteirão inteiro, tu caminha... fica uma pobreza, né? E até o que a Luciana falou, a gente desenvolveu um empreendimento lá, que até a OSPA foi a que fez o projeto, também no Três Figueiras, onde a gente é residencial, não é comércio na base, mas tem uma conexão com o espaço público. O térreo tem até de vidro à frente e é conectado com o espaço público. Então, um exemplo de uma construção que conversa com a rua, né? Perfeito. Que a pessoa que passa tem uma conexão com esse espaço. Posso dar um exemplo rápido? Enquanto vamos voltar para o teu empreendimento, Eduardo, mas tem uma pet shop na Zona Sul, quando a gente está indo em direção a Venceslau Escobar, ali pela Diário de Notícias. Sim. E à esquerda tem uma pet shop que é um prédio que é uma das coisas mais aberrativas que eu já vi quando a gente fala de urbanismo, me parece, embora eu seja um leigo, mas é uma caixa, Luciana, absolutamente fechada de todos os lados, quer dizer, caminhar ali é impossível, é inseguro, é chato, é monótono, é vazio, não tem gente porque não atrai pessoas. Sim. Aquilo ali, como é que uma prefeitura aprova um projeto daqueles? Eu sei, claro, deve ser uma empresa multinacional, então ela vai replicando esse prédio no mundo inteiro, em todas as cidades que ela chega. Não interessa, né? Aqui tinha que fazer melhor, ué. Se eu fosse o prefeito, eu ia dizer, não, aqui não pode. Sim. Desculpa a minha indignação. Não, mas tá aí a onda do responsivo também. A própria criatura tinha que entender que isso não pode, entendeu? O empreendedor. Claro, gente, precisa sensibilizar. Sem dúvida. Né? Eu acho que é um pouco do que a gente chama, me atravessei na resposta do laranja, foi isso? Não. Eu acho que é um pouco do que a gente chama de arquitetura protagonista. Né? Dentro do Instituto, eu prego isso muito, assim. Então, é a gente entender a arquitetura como um agente principal, né? Ainda que seja uma multinacional, que tenha as suas planilhas, todo mundo tem as suas planilhas e elas têm que ser boas, certo? Isso não exime o fato da gente poder construir uma boa arquitetura pelo mesmo valor ou por um valor similar. Então, assim, dá importância, né? Isso tem que ser culturalmente importante para mim, para ti, para todo mundo, né? Fora a condição que você mesmo pontuou, né? De que, se a gente for espacializar análises de crime em Porto Alegre com dados da Secretaria de Segurança, a gente vai ver que nessas interfaces aí de paredão, inclusive ali no Três Figueiras, perto do capítulo 1, a gente tem os maiores índices de furto, de insegurança, porque etc. não passa ninguém, fica mais vazio, é um convite para criminalidade prosperar. Por isso que é tão polêmico também cercar parque, né? Cercar parque é uma polêmica, alguns parques eles vão afastar as pessoas ali do muro e pode tornar o passeio mais inseguro. Mas, Eduardo, por favor, o empreendimento que tu dizias no Quarto Distrito, em que vocês preservam, né, um patrimônio histórico e tem uma fachada ativa, eu queria que tu falasse sobre isso. Como é que vai ser ali, isso? Então, ali vai ser um... Onde é que é exatamente, Eduardo? Fica na Almirante Tamandaré, né, a esquina Voluntários. E ali vai ser embaixo vai ser uma operação gastronômica grande, um prédio que tem 1.000 metros quadrados, do Press, né?
num formato de mercado, tipo o mercado de Barcelona, mercado de Madrid, com várias operações, né? E esse falou do Prez, mas o Prez, imagino eu, seja uma operação. O Prez vai, na verdade, ele tem várias operações gastronômicas e vai ter outras que vão ser da curadoria dele. Perfeito, entendi. Né? E então essa permeabilidade, ela vai permitir que tenham mesas na rua, né? E a gente está fazendo um boulevard inspirado até nas super islas de Barcelona, que são uma operação que começou em Barcelona há uns 5 anos atrás, que eles estão tirando os carros da rua e aí fazendo o carro que onde não passa carro nas quarteirões, ou reduz a velocidade do carro. E aí coloca parques, bancos, espaço para mesas. Arborização, fizeram a arborização. Fizeram a primeira no @22 e agora já estão na 4ª ou 5ª no Eixample, né? E a gente se inspirou isso para fazer um boulevard ligando até o Moinhos de Vento. Sai do Quarto Distrito, vai até o Praça Maurício Cardoso. Praça Maurício Cardoso. Então, ali o patrimônio histórico, com a fachada ativa conectada nesse boulevard, que aos finais de semana a ideia é que fique fechada essa rua para carro, né? E essa rua vai ser nivelada, a rua com o passeio. Então vai ser, a gente chama aqui de rua acalmada. E foi uma construção que a gente fez com a prefeitura, que a gente até no primeiro momento achava difícil, porque é uma contrapartida do empreendimento, porque é uma coisa diferente para Porto Alegre, em termos de urbanismo. Esse boulevard é uma contrapartida do empreendimento, mas é uma ideia do próprio empreendimento. É uma ideia nossa, que oriunda de Barcelona, né? Eu vivi em Barcelona há 3 anos. A gente fez uma pesquisa, tanto na Espanha como em outros lugares, né? E até ali para valorizar o pedestre e o deslocamento de bicicleta, né? Então, até no próprio empreendimento, só 20% dos apartamentos têm vaga de garagem. Então, exemplos assim, né, PG, de coisas que... De um térreo que se comunica, né? Exatamente, de coisas que está se fazendo em Porto Alegre que são bacanas, entendeu? Então, não é só coisas... Daqui a pouco a gente vai ver, não, tem só coisas... Acho que tem coisas que está se fazendo bacana em Porto Alegre, né? A gente mesmo procura... fazer esse tipo que a gente busca sempre deixar um legado em cada bairro que a gente atua, né? Que aquilo lá fique melhor que estava antes, né? Que o bairro fica... Então a gente é um compromisso. Nesse caso, né? Tu vai atrair gente. Com certeza. O bairro, ele, em tese, vai ficar mais ativo, né? Vai ter mais gente caminhando, passeando. Ali, esse empreendimento vai ser uma grande âncora ali do Quarto Distrito, né? Tem mais de 500 apartamentos, né? E na primeira fase. E uma coisa apartamentos, é um empreendimento residencial. São lofts e um dormitório. Né? E tem no segundo pavimento do galpão lofts genuínos, né? Que são feitos na própria fábrica, onde tinha a fábrica. No segundo pavimento são esses lofts. Preserva toda essa arquitetura industrial. Exatamente. E então eu acho ali que aquela região vai ser uma região que vai se desenvolver bastante e que tem espaço para se fazer mais coisas no Quarto Distrito nessa linha, né? E então eu vejo assim que tem coisa acontecendo em Porto Alegre. A prefeitura tem tem aceitado isso, a gente tem conseguido uma boa comunicação com a prefeitura, de se propor coisas, eles aceitam. Então, eu acho que tem uma evolução. E tem coisas bacanas. O próprio centro histórico, né? Agora a gente está com um empreendimento no centro histórico, onde tem fachada ativa, né? Com lojas, né? E que é outra coisa que a Luciana falou, que é uso misto, né? Tu ter comércio, tu ter residência no mesmo local, não separado, e até conjuntos comerciais. Sim, porque quando tu tem comércio junto com as residências, em tese é o lugar mais seguro, né? Com certeza. Mais interessante, mais vivo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Que é o que falta no centro histórico depois do horário comercial, né? Depois do horário comercial fica morto aquilo ali, né? Fica difícil de caminhar, fica inseguro, inclusive. Por quê? Porque ninguém mais mora no centro histórico. Né? O movimento é esse, né? Trazer as pessoas a morarem e não zonear, assim, funcionalmente as partes da cidade com uma única função, né? Aqui você mora, então, Quarto Distrito, indústria, o centro histórico, o comércio, os bancos, nosso centro de negócios, que, né, ainda tem mais habitação que o Quarto Distrito. Acho que, fundamentalmente, enquanto o Eduardo falava aqui desses... Quantos lofts e quantas unidades de um dormitório tem nesse empreendimento do Quarto Distrito? Quer dizer, quantas pessoas estão sendo, vamos dizer, jogadas num bom sentido, vão passar a existir naquele lugar. Então, a densidade vai aumentar muito mais.
E a densidade é a dinâmica urbana que gera todos os fundamentos, né, do bom urbanismo lá de Jane Jacobs, né? Daí a gente pode ter a vitalidade, a gente pode ter legal misturar usos, então essa coisa legal misturar valores de solo, então isso que essa estratégia do edifício. Quanto é que custa morar? Né? O que a Jacobs dizia, o que ela dizia é que era legal ter edifícios em idades e estados de conservação diferentes, para que você possa ter pessoas diferentes convivendo num território. Então, assim, às vezes a questão dos clusters que a gente falava inicialmente, né? Acho que a gente pode repetir, porque eu acho que a gente falou antes da gente abrir o microfone. A gente estava no aquecimento aqui, né? Que é uma questão que me preocupa um pouco, Luciana, mas eu sempre tento equilibrar, enfim, que a gente vive uma realidade aqui um pouco diferente de países europeus. O que a gente estava falando? Que tem cada vez mais condomínios fechados, que ficam no meio da cidade, e aí o condomínio fechado tem um muro em volta, né? Ou tem uma cerca em volta. Aí ele como é que a gente diz isso, Luciana? A impressão que eu tenho é que ele não ajuda a entregar uma infraestrutura para a cidade. Ele não está entregando nada. Quer dizer, ele está se fechando ali, as pessoas vão ser felizes lá dentro, mas expulsa todo mundo que está naquela volta, porque é ruim caminhar do lado de muro, né? E ele se torna uma ilha dentro da cidade. Dá para melhorar isso? Por que eu falei que a gente não é europeu, né? Porque, claro, aqui as pessoas têm uma preocupação muito grande com a segurança. Então a gente não consegue, que nem na Europa, os condomínios abertos e tal, porque a cidade, ela em tese é mais... Mas é uma preocupação que se responde de forma equivocada, Por sabe? favor, como é que se deveria responder? Eu acho que tem para começar, tem que reprogramar o pensamento, o status quo da operação do que é segurança. Né? Essa coisa assim de criar um muro, isso é mais seguro. Uma vez eu fui falar numa aula para uma turma da polícia, eu como urbanista falando para a polícia. Eu cheguei lá falando dos fundamentos de fachada ativa, de visual, né, da gente conseguir enxergar, ter contato. Atualmente, então, que a gente tem muita tecnologia para ter cercamento que não é concreto, né? Existe a condição da gente ter câmera, a gente poder cuidar daquilo ali de uma maneira que a gente não precise necessariamente ter um muro. E se, em último caso, a gente vai ter que seja minimamente transparente. Tá? Então, a gente vai indo por aí. Mas o fato é que os caras da polícia ficaram muito surpresos comigo quando eu falei essas coisas, porque a ótica ali era cerca, era pessoas dentro de casa, como um toque de recolher, como uma coisa assim, controle a gente tem se a rua está vazia, controle a gente tem se a casa está cercada, controle a gente tem se as pessoas estão isoladas. E não é assim. Pode ser o contrário. E aí a gente entra num outro tema super sensível dessa cidade complexa que a gente vive. As pessoas, os saberes precisam se conversar. Então, a dimensão de segurança urbana tem que entender o que é um urbanismo com vitalidade, para isso aí estar podendo estar discorrendo, discutindo na mesma direção. O que tu está dizendo é que se não tem muro, existem maneiras de, sem muro, tornar aquele espaço seguro. Lógico que sim. Com câmeras, tu disseste, porque tem mais movimento também, tem mais... Sem dúvida nenhuma, né? A gente pode trabalhar com câmera, pode trabalhar com algum tipo de controle de portaria, mas não necessariamente envolto num medievo urbano, né? Exato. Uma cidade medieval dentro do tecido urbano, quer dizer... Mas a Jane Jacobs falava na década de 60 que à medida que tu aproxima o prédio da fachada, tu aumenta o número de olhos fiscalizando a rua. É a Jane Jacobs que fala sobre fala isso. As janelas, as paredes com olho. Não tinha na janelas época. Com olhos. Não tinha naquela época câmeras, né, como tem hoje. E ela falava isso já. Então, e ela tem experiências, né? Experiências de quando tinha mais pessoas, até daí ela conta casos no livro dela, de situações que daí houve uma pessoa querendo pegar uma criança e todo mundo reagiu, porque... Então, mostra claramente que tu aproximando o prédio da rua... A interação, né? E tu acaba inibindo o assaltante ou o criminoso. Porque tem muita gente olhando para ele, ele não sabe como é que ele vai, né? Então maneiras de, né? Essas associações então isso, de bairro, mas é uma coisa culturalmente para as pessoas aceitarem, isso não é uma coisa tão fácil, né, PG? Não. Então tem uma resistência em relação a isso, embora e tudo isso que a gente está falando tem uma resistência. E então a questão do uso misto, que tu tem gente todo o tempo, uns trabalham, depois vem para morar e tal, e também é uma coisa que gera fluxo. Então a fachada ativa, né?
Então, são coisas que... E ela ser uma coisa atraente, né? De densidade, né? Densidade, meios de exatamente. transporte, modais de transporte. Tem vários fundamentos, assim, Claro. para fazer uma cidade dinâmica. E vocês não ficam frustrados? Eu fiquei muito frustrado com um projeto que eu era plenamente favorável. Então, as pessoas eram contra. Eu trabalho no veículo de comunicação e eu defendi esse projeto. E aí o projeto ficou pronto e eu tinha vontade de esganar o cara, porque o projeto não ficou como haviam prometido que ficaria. Sim. Que é aquele projeto do Pontal ali. Não, o projeto do Pontal é muito bonito, mas a parte da Leroy Merlin, aquela loja ali, que é um paredão branco que dá de frente para Diário de Notícias, aquilo ali é uma coisa tenebrosa. Primeiro que é uma violência com a paisagem mais nobre da cidade, que é o Guaíba. Exatamente. Segundo que, Luciana, como é que eu vou caminhar na frente daquele troço que é um depósito, né, dando pra rua? A gente caminha, tu te sente inseguro, quer dizer, tu não tem conexão, não tem vitrine, não tem janela, não tem nada. Então tu te sente inseguro. O passeio ali é monótono, é desinteressante, é chato. Quer dizer, como é que pode um troço desse tamanho, com a polêmica que trouxe para a cidade? Aí as pessoas que devem estar ouvindo que eram contra, viu, PG, viu? É verdade. O que eu vou fazer? Eu fui defender o troço. Gerou uma tremenda dinâmica positiva no espaço, né? O que faltou foi o tal do protagonismo da arquitetura. E uma ideia também de que o que informa a forma do projeto é o processo ali na ponta. Então a gente precisa de um investidor pesado ali. Precisa. Né? Claro, a gente está num empreendimento num mix programático, é uma operação ali que requer. Agora, daqui a pouco, assim, quais são as premissas da qualidade arquitetônica que esse agente tem que estar imputando ali no território? Claro. Então, assim, de novo, Mas tu protagonismo. concorda, Luciana, que aquilo ali é horrível? Eu sou absolutamente irritada. Eu brindo, eu compartilho contigo da tua irritação e da frustração também. Foi frustrante. Né? Eu assim, ó, antes do projeto sair e ser construído, quando eu soube que ia ser a Leroy, eu já me frustrei de pronto. Porque uma loja de móveis, de materiais de construção, enfim, como ela é, que é muito útil, que é muito bacana, pode estar em qualquer lugar da cidade que não seja a interface água-terra, que não seja a orla beira do rio. Porque ela, configuracionalmente, em termos de arquitetura, ela já requer um espaço mais fechado, que vai precisar de um vasto depósito. Vai precisar, né? A gente poderia ter resolvido isso ali naquele lugar. Precisa de doca, né? Precisa de caminhão. Está virado ali para a rua, né, que você citou. Agora, eu poderia ter resolvido em termos de arquitetura. Uma boa arquitetura protagonista poderia ter sido muito melhor. Porque originalmente... Agora, em termos funcionais, né, aquilo ali era para ser um térreo absolutamente fluido. E originalmente era isso, era para ser permeável aquele espaço, né? Tu tá caminhando ali, tu enxergaria o Guaíba lá do outro lado. Mas é uma negociação contínua, é uma negociação, um projeto dessa envergadura, é uma negociação contínua. Mas eu acho que o todo do Pontal é positivo, né? Acho muito também, positivo, tá? Também, e acho que houve um erro lá atrás, na origem, de que eu acho que não entendo qual é a lógica disso em Porto Alegre, né? Que é não poder construir residencial próximo do rio. Que ali, no caso, teve aquele plebiscito, né? Tu tem toda a razão. Que impediu fazer um uso misto, que é o que a gente está falando aqui. Que talvez até daí viabilizasse... Não precisasse botar tanta empresa comercial. E o projeto aquele inicial era bom, né? Pois é. Mas então, não podia ser resolvido com short stay aquilo ali? Mas tipo assim, eu acho que poderia dar algum tipo de polêmica, né? Agora é uma baita de uma polêmica seria que nós loft, vamos botar na mesa. Né? Mas loft eu acho que... seria uma operação de... hoje eles acabaram botando no hotel, né? Charlie, essas coisas que circulam pessoas, mas que ninguém é proprietário de fato de uma unidade. Como era coisa polêmica, e daí eu acho que podia ter risco ali de depois... não, mas não é. Porque residencial acabou... Você tem toda a razão, tá? Deus livre aqui ser um corneteiro, que é muito pelo contrário, sou a favor desses empreendimentos, acho que isso é bom para a cidade em todos os aspectos, traz aquele parque ali na frente do Pontal, ficou muito bonito, é espetacular, é um ponto turístico interessante, e a empresa que é dona do Pontal é uma empresa séria, uma empresa legal, mas foi um erro. Sim, ali aquele paredão daquele jeito ali, e um erro da prefeitura também de ter aprovado, porque o projeto original não previa isso, eu fico louco, cara. Mas eles estão revendo aquilo lá, né? Estão tentando melhorar alguma coisa, né? Um pouquinho. Vamos mas botar essa questão que até tem uma camada da população que é contra, né? Que é fazer, que é no que tem no mundo inteiro, que a gente teve a oportunidade de conhecer, Oslo, Copenhague, Londres, que é fazer unidades residenciais na beira d'água. Ter essa condição, entendeu? Tu pode, assim como no Cais Mauá tem essa condição, né?
não pode fazer, mas claro que tem que ter. Daí é um uso misto mesmo. No Cais Mauá, a previsão é lá nas docas, né? Lá perto da rodoviária. Lá perto também tem, ali também é tanto residencial como comercial. Por que vocês acham que é positivo ter residências nesse tipo de empreendimento? Porque justamente vem para esse uso misto positivo, para ter gente morando. Ter mais gente ocupando espaço, entendeu? Acho fora do horário comercial. Exatamente, né? E até para o empreendimento ser mais saudável do ponto de vista de equilíbrio econômico e financeiro, até que não precise ficar colocando elefante branco ali para preencher espaço, né? Porque se tu te limita só a fazer comercial, por exemplo, tu começa até a ter que botar essas âncoras, né? Que são, às vezes, não são as mais legais, entendeu? Essa é uma operação, é a mesma coisa, é uma operação concertada, consorciada dessa envergadura, a gente precisa ter o subsídio do mercado, a gente precisa ter, né, dinheiro. E é uma troca, né? Esse dinheiro aqui, daqui a pouco, está ali sendo colocado na requalificação dos armazéns. Então, a gente tem essa condição do multiagente, né? O privado, o público, sociedade civil organizada, academia, etc. e tal. Ali, eu acho perfeito. Eu tenho um pouco de medo agora, abrindo o coração 100% aqui da questão da mobilidade ali. Eu ainda não vi uma resposta específica para isso, ali tá? Onde, no Pontal. Cais Mauá. Sou absolutamente... no Pontal ou no Cais Mauá? Não, desculpa, no Cais Mauá. No Cais Mauá. Porque essa densidade que é jogada ali, que é muitíssimo positiva... De futuros moradores. Ela vai demandar essa condição das pessoas chegarem e saírem em determinados horários. Trânsito. E a gente está ali numa área que é água para um lado, avenida para o outro, rodoviária, etc. Então, quer dizer, tem um monte de barreiras. Então, assim, é um desafio. É para estancar o propósito da ação? Óbvio que não. Mas precisa ser muito bem pensado. Claro. Acho que isso até para a gente não ter um mau exemplo nesse sentido, já que a gente vai romper uma ótica, né, de colocar ali. E a condição habitacional, Paulo e Eduardo, acho que tem um tema, assim, eu sou a favor 100%, tá? Agora, de novo, o que informa a forma é o processo, ali na ponta, né? A gente acha legal o Pontal ter uma dinâmica de ação, mas a gente não acha legal aquela forma branca, aquele paredão, etc. O meu problema é só a parede. O meu tema seria com habitacional na beira d'água, seria o cercamento, né, dessas edificações habitacionais aí. Então, assim, todas elas resolvem cercar o térreo. Aí a gente vai ter um clusterzinho ali. Aí não é legal. O térreo tem que ser permeável. Então a gente concorda nesse ponto. Sim. Não é legal. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente resolve com um bom contrato, né? A gente resolve cuidando do projeto, a gente resolve tendo alguns cuidados. Então está previsto no projeto do Cais que os térreos eles são dinâmicos, que eles são ativos, que eles são lojas embaixo, públicos, inclusive. Né? Então a gente tem que manter o projeto depois, a ideia do projeto, né? Depois da construção. A ideia de futuro que a gente tem quando a gente desenha. E aí entra um outro ponto que eu acho legal vocês comentarem, é limite de altura. Limite de altura tem-se uma resistência enorme que se vê em Porto Alegre sempre, quando se fala em prédios altos ou aumentar o limite de altura do nosso plano diretor, porque Porto Alegre não é uma cidade que tenha um plano diretor com previsão de prédios muito altos. Não. Então, toda hora tem esses projetos especiais que tem que ser aprovados, né, por fora do plano diretor. Qual é o problema de prédio alto, se é que há problema? Eu não vejo, assim, problema. E até nós estamos falando na PG do que a gente fala aqui em Porto Alegre, são prédios em geral, prédios de até 100 metros, né, de altura, 30 pavimentos. Não estamos falando de torres de 300 metros, 400 metros, como tem em Camboriú, ou tem até em Nova York, né? Então, e até a questão do conceito de espigão, né? E aí, só um parênteses, desculpa, Eduardo, e aí em Camboriú, por exemplo, tu acha feio? Eu acho feio. Por quê? Porque descaracteriza aquela paisagem, né, na praia. Lá eu acho uma coisa demais aquilo lá, né? Aquilo lá é um excesso, né? Eu não gosto do modelo de Camboriú, né? Um pontinho de caricatura ali, né? Então, podia ter alguma... Agora, tu ter pontos pontualmente, tem empreendimentos pontuais, em locais pontuais, como tem em Barcelona, por exemplo, tá? Que é um modelo de exemplo bom, positivo, com um prédio de 100 metros de altura, né? Na diagonal ali, que foi prolongada. Tem ali na própria diagonal, tem alguns prédios de 100 metros, 3 ou 4, não são muitos, né? Então, eu não acho, assim, não sei até que ponto, assim, as pessoas são contra mesmo, porque a gente nunca fez uma pesquisa, né? Sempre tem os barulhentos que falam e criticam, né? Tipo, às vezes tu pega lá
Estão falando de... Agora o Menino Deus teve ali por causa das torres do Zafari, né? Estou falando de 10, 15 pessoas num bairro onde moram 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então não sei quanto é representativo, quantas pessoas né, são contra mesmo, né? Se tu fizesse uma pesquisa, né, em relação à altura. Não vejo problema na altura, é uma coisa assim sendo pontual. E não precisa ser eu acho que não deve ser muito alto, o prédio não precisa ser muito alto. Então, tu ter empreendimento pontual com 100 metros de altura não é uma coisa que causa mal para ninguém. Que a Luciana explicasse, Luciana, dentro do possível, tecnicamente, por que muitos prédios muito altos pode ser ruim, pode prejudicar uma cidade. E por que alguns prédios altos não é ruim, ou enfim, dá a tua análise sobre isso. Eu tenho dificuldade sempre de entender qual é a leitura. O que é ruim de fato? É sombra? É o sol que não passa? É o vento que não vai... Me ajuda, por favor. Alguns aspectos que tu colocou na mesa agora são levados em consideração, sim. Acho que daqui a pouco a gente falou de Camboriú, né? Aquele monte de vertical, super vertical, muito próximo da praia. Claro, tira o sol da praia muito cedo. Então, a gente vai ter uma zona... Se eles estivessem mais afastados, entretanto, isso poderia estar sendo resolvido. Eu acho que ali no Camboriú já é a questão da mobilidade, né? Tu vê que ele é crítica a mobilidade em Camboriú. Também tem isso, a densidade é altíssima. Mas ok, gente, é que a densidade, ela pode ser a mesma nessa garrafa e nessa xícara, tá? Tipo assim, a gente pode ter modelos mais baixos, ultra compactos, que vão dar uma densidade exatamente que é o igual caso de Barcelona, né? a uma morfologia mais vertical. Então, assim, acho que tem um ranço histórico aí com essa coisa da altura. Sabe que houve uma época em que tinha condição até do centro da cidade ali com a nossa chaminé, né? Sim. Ainda era o ponto mais alto. Sim. E a chaminé do gasômetro, né? Como marco de paisagem e tudo mais. Mas se a gente for olhar historicamente, o nosso centro ele era permitido construir em altura muito mais do que a gente pode hoje, né? Em outros tempos. E muitos prédios ali se fizeram, Santa Cruz, por exemplo, que são excepcionalmente bonitos na paisagem, né? Tem uma configuração excelente. No centro ainda a gente poder ter toda aquela visual sensacional. Atualmente, o plano setorial do centro da cidade, ele permite que você atenda, né, o maior gabarito daquele quarteirão em termos de altura. Então, se está construindo num quarteirão e eu tenho ali uma peça alta de outro tempo, inclusive... Um prédio altíssimo, Santa Cruz. Tá, um dos mais altos da cidade. Quem está naquele quarteirão pode construir tanto quanto aquele envelope morfológico. Então, se for olhar, o envelope morfológico que a gente fala né, a borda, se a gente fosse traçar um plano de pegar a massa de um quarteirão, tem várias peças de tamanhos diferentes, mas se eu for envelopar isso aqui, eu vou ter um bloco, né, de morfologias, de composição de várias pecinhas, eu tenho um único bloco. Então, assim, onde eu tiver mais peso para cima, eu posso construir e elevar aquele envelope. Então, se as novas peças, elas vão estar constituindo na peça mais alta, com o tempo, aquele envelope vai estar sendo levantado. Mas, paralelo a isso, por exemplo, em termos de altura, condição de paisagem, né? De não trancar a paisagem. Existem estratégias que a gente pode fazer para continuar tendo boas paisagens com edifícios altos também, por exemplo. Né? Como é que eu vou trabalhar isso no lote, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, na quadra ou no lote, uma diagonal em relação ao eixo da rua, né? Que é como o plano de Nova York de 1903 lá faz, como já foi pensado e que simplificaria horrores o nosso plano diretor, em vez de tu ter taxa de ocupação, índice de aproveitamento, altura, recuo, né? Tu ter uma simples diagonal, né? Que é o passo que tu vai te afastando, tu vai liberando a paisagem visual. Então, a base vai ser sempre mais baixa e na medida em que tu tá te afastando, tu vai ter uma coisa mais única, uma peça mais única na paisagem. E assim... O prédio mesmo. O prédio ou o quarteirão. Tá, para Nova York, por exemplo, essa lei era para o quarteirão, para o lote, mas ela era passível de ser replicada no quarteirão também, daí que sai o Rockefeller Center, porque os caras começam a olhar o espaço e dizer assim, como é que eu tiro o maior número de aproveitamento desse espaço? Em termos de planilha e em termos de configuração espacial. E aí eles pegam, porque daí tu vai ter um aproveitamento maior, pegando o quarteirão do que o lote nessa mesma lógica. Tá, então desculpa, porque eu fico com dificuldade, porque é bastante técnico, mas então no meio, no miolo do quarteirão é mais alto. Isso. E nas bordas é mais baixo. Isso faz com que tu preserve a visão do todo. Exato. Mas, os prédios do centro histórico eram assim. Também. E os de Nova York, que tem esse negócio dele ser... Ele vai subindo, ele vai subindo lá em cima, ele vai ficando uma pirâmide, exatamente.
frente ele vai até o nosso empreendimento do Quarto Distrito, ele é assim. Ele é piramidal, ele é escalonado em direção ao rio, né? Então o de vocês? Vai ficar a 45 graus. Né? Então isso é uma... E a ele outra, é um prédio alto? Não, ali nessa, a fase 1 não, né? A 2 A fase 1 nós temos ali 50 e poucos metros de altura. E a fase 2, que a gente conseguiu a liberação de altura para 130 metros, que seria o prédio mais alto, mas mais a gente nós não vamos fazer 130 metros, nós estamos estudando fazer 100 metros de altura. Tá, por quê? Né? Por quê, Dona? Porque é para evitar controvérsia? A partir da... Também um pouco por isso, né? E também porque a partir de 100 metros de altura começa a ficar... Tu passa por túnel do vento, fica caro o prédio para fazer. Tá, entendi. Pela questão de vento, né? Então, a partir de 100 metros começa a construção a ficar cara. E tem essa questão da polêmica também, né? Que sempre é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. A gente procura sempre conversar com as associações de bairro, com as comunidades, porque é importante ter essa convergência, né? E ter uma harmonia ali, né? E a outra coisa que as pessoas não entendem, assim, é a questão de... Acho que duas coisas, né? Como a Luciana falou, às vezes a altura não significa... Porque às vezes tu pode construir mais em menos altura, usando mais a ocupação do terreno. Então não quer dizer, o cara vai construir muito e só porque é da alto. Às vezes, não quer dizer, porque o índice não muda. Tu tem um índice em Porto Alegre é 3, por exemplo, no máximo. Então não é, o cara está construindo mais. Então o leigo não entende isso. E a outra coisa é vaga de estacionamento. Mas tem mais vaga de estacionamento. Mas na vaga tu não tem, a vaga tu depende do como é que tu vai, número de apartamentos, o tipo de apartamento. Nós, por exemplo, nós estamos no centro ali, no empreendimento do centro, a gente está fazendo 20% só de vaga em relação ao número de apartamentos. Vocês podem escolher hoje, né? Hoje pode, não precisa ter vaga para... Facilitou. Não precisa. Então, quer dizer, mas como é que vai ficar a questão da locomoção, né? Do deslocamento? Mas tu tem pouca vaga, então então às vezes não é a mesma, não está falando a mesma coisa. Fala em altura, né? E às vezes é para ser do contra mesmo. Exatamente. Né? Eu provocando, mas é curioso, porque isso que o Eduardo estava dizendo, né? Olha aqui, eu tenho a mesma densidade nas duas. Desculpa, estou dando exemplos assim, nem sei se vai dar para ver, mas eu tenho um bloco nas 2 xícaras e o outro com a mesma densidade aqui no mesmo lote. Na garrafa, vamos falar para quem não tá vendo também. Uma garrafa e 2 xícaras baixas, tá? No mesmo lote. Essas xícaras baixas têm o mesmo número de pessoas da garrafa. Entretanto, a garrafa, ela permite uma permeabilidade de solo muito maior. Então, eu dreno melhor a cidade. Ela é mais alta. Ou seja, eu ocupo menos térreo. Eu ocupo menos a taxa de ocupação, né? Eu ocupo menos a área de solo. Tá, então, isso é bom por quê? Por que é bom ocupar menos solo? A tal da cidade esponja, vamos falar dela um pouco, pós-cheia. Claro. Então, a gente está deixando mais áreas permeáveis. Então, esse é um argumento super legal, é super importante a gente pensar nisso. Mas não vai chegar outro, vai construir do ladinho ali? Não, mas tu tá dentro de do teu terreno, mas não terreno. Aqui eu tô ocupando mais o solo. Sim, aqui aí tu deixa a sobra dos lados. Na frente não, que é para ter a fachada ativa. Na frente não. Mas daqui a pouco a frente é uma parte só térrea e a torre tá lá para trás. Aí vem a arquitetura com todo o seu charme, né? Eu acho assim, até que eu acho que quem é do contra, que normalmente a esquerda é do contra, né? Embora, tipo assim, a gente traz bastante coisa de Barcelona, que são prefeituras de esquerda. Essa questão da permeabilidade, essa questão do patrimônio histórico. E a gente recebeu bastante crítica lá no Quarto Distrito também, né? E trazendo coisas de Barcelona, que é o prefeito de esquerda. Né? Então, às vezes, a esquerda... Eu acho que a esquerda podia... Quando é bom, não tem problema de elogiar, né? O empreendedorismo, né? Quando é saudável. Quando é ruim, critica, mas eu acho que não é só criticar, né? Eu acho que, eu não sei se é direita ou esquerda, e eu acho que tem um tema de um saudosismo, tem uma coisa assim que a gente tem que reprogramar, sabe? Aquela ótica de, né, cidades para as pessoas. Então, eu tenho que ter uma altura que a tia Maria possa ir na janela e chamar o Zé, que está brincando no quintal. Né? Então, assim, ali no 3º pavimento, eu tenho que ter um ponto de contato visual muito aquecido com a rua. Só que, atualmente, o Zé, daqui a pouco, ele não está mais lá no pátio, ele está lá no 20º andar, jogando alguma coisa digital. Tá, mas isso também não é bom, mas aí é inexorável, né? Aí é o mundo que a gente vive, é o recorte contextual temporal que a gente está. Então, assim, é uma cidade é querer um pensamento do passado
na cidade contemporânea. É pensar a cidade do presente com a ótica do passado. É fazer as perguntas do passado na cidade contemporânea. E tem algumas coisas, por outro lado, paradoxalmente, que a gente quer voltar a ter o que a gente teve, que é, por exemplo, essa coisa de não ter os recuos na frente, né? Isso teve um plano diretor aqui de Porto Alegre que obrigava todo prédio a ter o recuo na frente. E aí tu não tinha fachada ativa. Hoje a gente está tentando retomar isso. Foram equívocos, né, que ocorreram quando as pessoas erram, as administrações erram. O centro histórico, né, Luciana? Transformaram aquilo numa rodoviária. A Salgado Filho era um bulevar até a metade dos anos 70. Eu não peguei isso, mas eu sei que era, por fotos, por história, por leitura, enfim, a gente sabe que era. E aí botaram um monte de ônibus ali, de terminais de ônibus, que é uma coisa importante, ou seja, era bem intencionada a administração pública naquela época, me parece. Mas aí tu começou a jogar, claro, poluição na cara das pessoas, os cafés que tinham ali, os empreendimentos foram saindo, enfim, tu ganhou um outro tipo de ocupação, o centro histórico, que é uma ocupação mais utilitária, né? De ficar pegando... do não é um bairro de passeio, do mais de transporte, exatamente, protagonismo do carro. A gente tem que ter modais de transporte, não tem dúvida, né? Que a gente tem que ter esses lugares. A gente tinha um bonde ali, né? Tinha bonde. Eu estava discutindo eu tive em Tubarão. Eu quero dizer que naquele caso ali a gente quer voltar a ser como era. Pois é, então às vezes a gente precisa, né, resgatar. Olha a questão da ferrovia, né, do transporte ferroviário, eram trens, eram locomotivas a vapor. Bom, agora a gente tem veículo leve sobre trilhos. A gente botou um trem pendurado ali outro dia, quer dizer, tem outras maneiras de transportar massas que não sejam em unidades de ônibus que vão requerer daqui a pouco um terminal enorme, né? Fora que uma estação de trem vai ser mais sexy, né? Ali no centro. Vai ser mais lindo. Vai ser mais bonito. O bonde, bom. E vai ser menos barulhento. Desativamos o bonde. A gente vai pra Lisboa, tá lá Carris ainda nos bondes, né? As coisas mais lindas. Eu queria provocar você sobre outra coisa, que é o seguinte... A população de Porto Alegre está diminuindo, né? O censo mostra isso. Mas a quantidade de novos prédios de moradia, em tese, não para de aumentar. Cada vez se constrói mais. Isso não é ruim? Eu queria que vocês comentassem que fenômeno é esse? Porque me parece que não é para moradia, então, para as pessoas morarem, já que tem menos gente. É para investimento, é para Airbnb, é para... Qual é a avaliação de vocês sobre isso, hein? Eu acho, PG, que tem acho que tem essa questão que daí é positivo para Porto Alegre, para Airbnb, né? Tu tem bastante lofts aí que estão sendo feitos, né? Que daí é para turismo, né? Que aí tomara que Porto Alegre, cada vez mais, que a gente consiga que as pessoas que vão para a Serra fiquem aqui 1-2 noites, que é um desejo do prefeito, enfim, né? Fazer uma campanha para o embarcadeiro e para outras coisas, e feiras e uma série de coisas que eu acho que Porto Alegre até resgatou e está acontecendo bastante agora nos últimos anos. Então, acho que isso é um elemento. Tá? O outro elemento é que, se tu olhar as pesquisas, tu olhar o censo, hoje 40% das pessoas moram sozinhas. Então, houve um processo nos últimos 10, 20 anos de as pessoas morarem sozinhas. Aí tu precisa de mais habitações. Então, Entendi. Então o modelo familiar mudou nos últimos 10, 20 anos. Então, hoje 40% das pessoas moram sozinhas, uma única pessoa numa habitação. Antigamente era muito menos. Era muito menos, tá? E 20% moram 2 pessoas só. E aí tu precisa de mais... Então, modelar o modelo de família, que era 4 pessoas morando no mesmo lugar, veio mudando. Então, isso muda a questão do número de habitações. Eu acho que já estamos falando de 2 fatores, né? E a outra coisa que eu acho que Porto Alegre tem que trabalhar para atrair pessoas essas pessoas, onde é que foram essas pessoas? Muita gente foi para fora do estado, né? Mas muita gente migrou para a região metropolitana por questão de custo mesmo, né? E até por tu não ter muita habitação no centro histórico, no quarto distrito, em locais mais acessíveis e próximos de onde as pessoas trabalham. Então, talvez tenha um outro mercado aí que é atrair de volta as pessoas que foram morar em Canoas, na Grande Porto Alegre, que não tem sentido ficar se deslocando, né? Então, acho que houve essa migração. A gente nota, assim, as pessoas que trabalham na minha empresa, 20%, 30% moram na Grande Porto Alegre. Então, Luciana, tu acha que assim, ter cada vez mais construção, ainda que tenhamos menos gente, faz parte de um novo modelo também de... Eu acho que tem um movimento natural do mercado imobiliário também, né?
porque ele se constitui dessa forma, né? Gerando peças novas, substituindo peças antigas. Se fala tanto em retrofit, né? Que é tu refazer um prédio que já existe de um jeito na área novo. Do centro seria algo genial. Sensacional, que é uma questão mesmo de modelo de operação para funcionar, né? Eu gosto de trazer o exemplo lá do Washington Fajardo, no Rio de Janeiro, que ele fez a Reviver Centro, chama o nome da plataforma, que era justamente para trazer o centro histórico do Rio de Janeiro para uma dinâmica, uma segurança maior, atraindo pessoas a morar. E ele fez uma plataforma ali para entender, enfim, tem um dashboard, vários, é bem legal de olhar depois. Pode pesquisar por bairro, quantas unidades tem, quanto é que custa o metro quadrado, etc., para informar as pessoas, olha, isso é um mercado, ele existe, ele está à sua disposição. Mas o pulo do gato dele ali foi ter numa maquete eletrônica, esse dashboard está vinculado a uma interface assim, né, que a gente enxerga o centro, ele pontuar quais daqueles edifícios eram os edifícios vazios, mas de dono único. Então é uma informação muito simples, por isso que quando eu digo, tem que saber fazer as perguntas corretas, é uma informação muito simples, né? Porque, por exemplo, o mercado vai olhar para aquilo ali e vai direto naquele de dono único e não no que está preso no inventário de 12 gerações de primos, entendeu? Eu vou naquele ali porque daqui a pouco vai ser muito mais rápido eu colocar aquilo ali numa operação de retrofit e vai funcionar. Então ele já conseguiu botar através dessa informação, ele já tocou para frente várias unidades que estão em operação. Na época da cheia aqui, Paulo Germano, a gente fez um estudo para verificação de quantos imóveis do Estado, da União e do município vazios tinham no centro. Desculpa. Para a gente alocar as pessoas que estavam sofrendo com a cheia, e tinha uma quantidade muito boa. Eu alocaria uma boa parte das pessoas ali. E por que eles seguem vazios, né? Pois é. Então, uma condição da gente entender... E quais são os entraves, esses retrofit tem muito prédio no centro. A gente fez uma matéria, já faz anos isso, tá? Sim. Que é mostrando que o centro se transformou num bairro térreo, embora seja o maior reduto de espigões do Rio Grande do Sul. As pessoas só ocupam as lojas térreo ali e até muitos são ocupados por camelôs mesmo, né? Que guardam ali os seus guarda-chuva. Por isso que quando começa a chover, na hora tem um monte de gente oferecendo guarda-chuva, porque ali nos prédios embaixo eles guardam essas mercadorias. Mas em cima tá tudo vazio. Sim. Por que não se usa esses prédios? Porque ele não é interessante ainda, né, para morar, né? Os moradores não estão a fim de morar ali. Me parece um pouco por isso também, por ser um espaço de muita poluição, de muito ônibus. É isso, Eduardo? Eu acho assim que primeiro que o prédio é um prédio antigo, né? Então que ele está ultrapassado. Tem que fazer o retrofit, Teria que fazer só que para te juntar todas as unidades, né, PG? Ali tu tem 20, 30, 50 moradores, né? É inviável, tu não consegue comprar todos os apartamentos, né? Tem ali o Kleber Sobrinho, tem uma operação, né? Que até eu acho que ele já veio aqui, que ele conseguiu ali viabilizar o primeiro, o ECAIS Rooftop, né? Perto bem ali na Mauá, na Mauá, né? Na Mauá mesmo. É na Mauá, perto do cais mesmo. Bem perto do cais. E agora ele tá fazendo o segundo, né? Mas não são empreendimentos muito grandes, né? E com a complexidade, tu conseguir ter que juntar o prédio inteiro, né? Então isso é praticamente inviável. Sim, tu tem que ter demanda de pessoas querendo morar, né? E tem que, para te negociar a aquisição de cada apartamento individualmente. Daí um tem inventário, o outro não quer vender, enfim. Então, para te conseguir para o prédio inteiro, para daí modernizar o prédio. Fazer um rooftop lá em cima, né? Fachar a fachada. Uma coisa é na Rua da Praia, lá perto do gasômetro. Outra é na Salgado Filho, ali na Doutor Flores, né? Aqueles prédios ali, as pessoas não querem morar ali ainda, Com certeza. E a outra coisa em relação aos prédios do governo, isso aí é uma coisa histórica, né? Eu acho que desde que tem 50 anos, diz que, vamos viabilizar os prédios do Estado, mas é complexo, não tem governo que consiga isso. Eles caem numa burocracia, tem o prédio do INSS famoso lá, que está meio invadido, né? Então tá bom, é fácil de falar, né? Vou resolver É verdade. vou resolver, mas e como é que tu resolve? Não é complexa a situação, então a gente não pode contar isso para resolver uma questão de habitação, né? De social, vamos dizer assim. Pode ser que tu consiga viabilizar um que outro, né? E acho assim que ali no centro histórico tem aquele lado que precisa do cais ali mesmo, do cais Mauá, que é onde está a Mauá mesmo, porque é uma região mais árida, perto da rodoviária, né? E tem a região que é até onde a gente está, que é ali na borda do gasômetro, virada para a orla, né? Que ali já é uma região mais pronta, porque tu está conectado na orla, né?
Tu tá conectado na região nova do centro, né? Que é o Harmonia, que é a própria Orla, que é o Embarcadero, que é agora a usina do gasômetro, que tá ficando pronta, né? Sim, se sai tomara que saia. Sim. Esse projeto de revitalização de todo o Cais Mauá. Sim, aí tu muda a cidade muda. Exatamente. Aí todo o centro histórico passa a ter um outro tipo de valor ali, atrativo de empreendimentos novos ali, né? Gente, estamos nos encaminhando para o final, mas queria que vocês comentassem antes o que vocês acham fundamental, assim. O que a gente precisa... Qual é o mindset que precisa mudar? O mindset está se usando muito, né? Dessas empresas para fazerem construções que sejam legais para a cidade. Ou vocês acham que já melhorou? Já está melhor? Porque justiça seja feita, eu estou falando e estou pensando ao mesmo tempo. Teve uma época que as empresas, eu acho, derrubavam mais patrimônio público. Ainda derrubam, mas houve uma época ali, vocês lembram, casinhas em tal lugar, botava abaixo e não tinha. Hoje já é meio feio fazer isso, né? Eu acho que a população já enxerga de outra maneira. Enfim, queria que vocês comentassem aí o que nós precisamos mudar e o que já melhorou. Olha, eu acho que já melhorou também. Eu vejo com bons olhos, assim, em Porto Alegre, nessa questão de projetos, vamos chamar de urbanismo estratégico, né? Esses projetos que realmente mudam a dinâmica da cidade. Então, todo o parque da beira da água que a gente fez ali, né? O projeto do Jaime Lerner, aquilo ali mudou absolutamente, se for olhar um tempo atrás. Tinha gente que não queria. Então, quer dizer, o negócio está sempre cheio. Onde é que estava essa demanda reprimida, né? Onde é que estavam essas pessoas aí? Então, já tem um entendimento de que isso é bom, é positivo para a cidade, etc. e tal. Eu diria o que falta... eu acho que falta as pessoas entenderem o lado positivo dessas ações, né? Falta uma sensibilização muito potente. Falta entenderem que cada peça precisa da outra. Então, o mercado precisa do setor de planejamento, a sociedade precisa do mercado. Então, assim, as pessoas pararem de terem um movimento refratário entre os diferentes agentes que compõem a cidade. Acho que é fundamentalmente por isso que eu particularmente, né, mas o Instituto como um todo, a gente trabalha muito numa ótica de sensibilização para a cidade contemporânea, né? Então, a gente está numa inflexão de tempo, uma filosofia aqui para finalizar, mas a gente está numa inflexão temporal de revolução na mesma envergadura que a gente teve na Revolução Industrial, né? Segundo vários autores, não sou eu, mas eu atesto. Então, a gente está vivendo em cima de algo que vai ser tão transformador para o futuro quanto a gente viveu há mais de 100 anos atrás ali. Então, assim, tem que entender isso, né? O que nos trouxe até aqui não nos leva adiante. E quais são esses novos modelos, então? A gente citou alguns aqui que colocam essa ótica de cidade propositiva, mais potente, como de cidade normativa. Acho lindo, né? Só que daí a gente tem que poder transversalizar. A gente tem que poder ter as bases de ação para a gente poder ter essa conversa, né? E, sobretudo, informar. Então, assim, entender que cada criatura aqui é responsável pelo todo, né? A velha história do... Eu acho que a gente evoluiu, está evoluindo, né, Germano? A gente está evoluindo. Eu acho que o exemplo da Orla realmente é né, do Embarcadero, da Orla, a gente resgatou coisas, né, que não existiam aqui. Tem toda a razão. A identidade, né, da cidade. A gente começou a olhar para o Rio, né? E até a gente mesmo está começando a fazer empreendimentos, nós, em locais que não se pensava, pouquíssimo tempo atrás, como Quarto Distrito e Centro, né? Já aproveitando esse movimento das pessoas quererem se conectar com o Rio. Acho também, assim, que a questão de hoje, daí até mais em padrões mais elevados, mas também a gente começa a valorizar a arquitetura, uma boa arquitetura. Então, hoje a gente tem alguns empreendimentos ali, na Três Figueiras, nosso e de outras empresas, na Petrópolis e Bela Vista, que são referências. Trouxeram arquitetos de referência a nível Brasil para Porto Alegre. Então, nós temos empreendimentos muito bacanas, que tem muito poucos em São Paulo, né? Pelo menos uma meia dúzia de empreendimentos realmente bacanas, diferentes, que orgulham Porto Alegre. E aí é um pouco da questão da régua, né, mais alta do consumidor, dos clientes, né? Querendo empreendimentos mais bacanas, com mais valor ao design e à arquitetura. E para concluir, eu acho que é isso que a Luciana falou também, da questão dos diversos setores começar a entender que a gente precisa, aquela questão, aqueles do contra, né? A gente tem, quando é bom, tem que ser favorável, né? Senão não ser contra tudo, não é uma coisa, tanto que aí tu acaba, a população já não quer mais isso, né? Ela já está entendendo que
se o negócio... Quando é bom, tem que te permitir fazer. Sem dúvida. Né? Vocês estavam falando da Orla e eu lembrei... Aquele trecho 3 ali, que é onde tem a maior pista de skate da América Latina. E as quadras. Pô, aquilo ali é sensacional, porque aquilo... O pessoal desce ali da Vila Cruzeiro, Luciano, e vai andar de skate, e os caras da Bela Vista vão pra lá andar de skate. Isso que eu ia que é coisa mais inclusiva. Né? Pô, isso é lindo, cara. Na época da discussão desse lugar, você ouvia muito assim, vai ser um espaço elitizado, pra quem vai ser esse espaço? Meu Deus, é um dos lugares que eu vejo que mais tu vai no aplicativo, tu seleciona a quadra pra tu jogar, e tu tá ali daqui a pouco batendo bola com uma criatura que tu nunca iria conversar na vida. O público de qualidade faz isso, né? Porque ele traz as pessoas que têm mais dinheiro, porque é espaço público de qualidade, e por ser gratuito, traz pessoas que têm menos dinheiro. O próprio Embarcadero, que reabriu agora, né? Que foi a semana passada. Sim. E que é um democrático. Tu vai ali, tu quer comer um cachorro quente, tu come. Tu vai, não quiser consumir nada, não consome. É um baita ponto. A gente sonha que aquilo ali, claro, com o tempo, isso aqui seja mais aberto, que tem uma lógica mais de parque, né, Eduardo? Mais assim, entra e sai sem portões, mas por enquanto é o que dá. Ele é permeável, e é permeável, né? Claro que tem portão, mas é permeável. Tu entra lá, né? Um ponto importantíssimo da cidade, que bom que reabriu, né? Turístico. É importantíssimo, né? E aí hoje, por exemplo, tu traz uma pessoa de fora de Porto Alegre, que vem de fora, tu vai levar onde? Vai levar na Orla, no Embarcadero, na Orla, né? Nosso orgulho aquilo ali. Então tu vê como a coisa mudou, né? Então eu sou otimista, né, com Porto Alegre. Que bom. Eduardo Fonseca, um prazer te receber. Luciana Marçon, tô falando corretamente? Marçon Fonseca. Vocês dois são Fonseca, mas não são parentes. Exatamente. Por uma coincidência. Não. Foi um prazer conversar com vocês. O prazer foi nosso. Grande papo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Perimetral Podcast volta na próxima semana. Tchau, tchau.